Boas-vindas a esse vídeo aqui do nosso canal, onde a gente vai falar um pouco sobre tipografia para interface. Esse vídeo é para você que quer entender um pouco mais sobre como utilizar, como escolher, como aplicar tipografias para ambientes digitais. Vamos lá? E a primeira coisa que a gente vai falar é entender por que é importante a gente escolher boas fontes quando a gente vai criar produtos. Primeiro, quando a gente escolhe uma fonte, a gente tenta conceituar a nossa escolha tipográfica com o restante do conceito do projeto. Então, se o projeto, vou dar um exemplo aqui, ele tem uma aparência aqui, nossa, esse aqui deve ser um aplicativo muito intuitivo, que é fácil de usar. A gente vai buscar uma tipografia que traga de forma visual esse conceito desejado pelo nosso produto. Então é muito importante a gente saber escolher as tipografias para escolher o nosso conceito visual, para trazer esse conceito que a gente deseja. Também é muito importante escolher uma boa fonte para que tenha uma boa leitura. Afinal, as pessoas elas estão lendo, elas vão utilizar o nosso produto e vão precisar ler a informação. E essa informação tem que ser mostrada, exibida através de uma tipografia que tenha boa leitura para que seja fácil das pessoas conseguirem ler. Então isso é muito importante também, que a gente escolha fontes com boa leitura e também que é muito importante a gente saber utilizar a fonte que a gente escolhe para o nosso projeto, a gente trabalhar com variações de peso, de estilo, que dessa forma a gente consegue ter variações usando uma mesma família tipográfica, mas com diversos elementos diferentes, hierarquias, tipos de informação. Então pensa num título. O título geralmente é grande, em bold. A gente pode até ver por aqui, ó. Por que escolher boas fontes? Sabe, tá vendo que é muito maior, muito não, mas é maior do que as fontes aqui corridas. Então é muito importante a gente saber, entender um pouco sobre isso também, para a gente aplicar no nosso projeto. Vou falar um sumário aqui rapidamente do que a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai falar um pouco primeiro sobre a história da tipografia, vou falar sobre a renderização para projetos digitais, né, que é o que a gente está focando muito nesse vídeo. Vamos ver como escolher uma tipografia, uma fonte legal, e como trabalhar com as variações dessa tipografia que a gente já escolheu. Primeiro, eu vou começar falando um pouco sobre uma breve história das fontes para tela, tá? Eu não vou falar aqui sobre a fonte impressa e tal, porque nosso objetivo aqui, nosso foco maior é para produtos digitais. Em 1998, surgiu um comando no CSS2 chamado FontFace. Primeiro eu vou explicar o que é isso. O CSS2 é uma linguagem, né? Um formato é uma linguagem de programação onde por meio dessa linguagem você consegue definir estilos. Então, quando um programador ele vai criar um site, um aplicativo, enfim, essa pessoa ela pode incluir um código de HTML para o site e nesse HTML vai ter toda a estrutura. Então aqui ó, primeiro vai entrar um texto, aqui vai entrar um botão, aqui vai entrar, enfim, elementos. E a partir do CSS a gente consegue definir estilos para essas estruturas. Então, por exemplo, no CSS eu consigo dizer, esse botão é verde, aquele elemento é tal, então eu consigo definir, aquela borda ela tem 2 pixels, enfim, pelo CSS a gente consegue definir esses estilos. E em 1998 surgiu o comando FontFace, onde eu conseguia incluir fontes diferentes para os meus sites. E isso fez com que gerasse uma grande gama diferente, né, de tipografias utilizadas para sites que antes não existiam. A gente era os designers, né, e a galera de desenvolvimento era obrigada a sempre ter que utilizar as fontes padrões do sistema mesmo. Então, tipo Arial, Times New Roman, como a gente conhece, né, são as mais famosas. Acontece que parece que a internet não estava muito preparada ainda nessa época para receber toda essa diversidade de fontes. E o que aconteceu é que foram entrando muitas fontes em projetos digitais pirateadas, que eram piratas. Isso fez com que, no momento, sumisse esse comando do FontFace por um tempo. Até que em 2008, o Firefox e o Safari voltaram com o comando do FontFace. E aí sim, começaram então agora essa grande diversidade de fontes que nós temos hoje para projetos digitais. Porque em 2008, pensa que 10 anos de diferença, os designers já estavam almejando muito tempo essa possibilidade de poder brincar com as fontes. Então, a partir de 2008, a gente surgiu o comando novamente do FontFace no CSS, e aí expandiu para toda essa diversidade de fontes que nós temos hoje em dia. E aí também, no mesmo ano, começaram a surgir algumas ferramentas que permitiam que as fontes não fossem sempre pirateadas. Então, por exemplo, Typekit, que são o catálogo de fontes da Adobe, FontDeck, Google Fonts. Então, dessa forma, surgiram novas possibilidades de fontes para serem incluídas nos projetos digitais,
tudo nesse ano aqui e levou o que a gente tem hoje em dia, que é uma grande diversidade de fontes, enfim, eu posso escolher o que eu quiser para o meu site, já isso bem estabelecido, beleza? Bom, eu vou dar aqui um exemplo rapidamente e olha, eu vou só comentar aqui com você que esses prints, essas informações aqui da história, alguns prints aqui que eu tô pegando, são todos desse livro aqui muito interessante, eu recomendo muito para você ler, da grande Ellen Lupton, né, uma grande designer e pesquisadora, focada muito em tipografia, tipos na tela, ela fala bastante sobre isso. É uma continuação, né, digamos assim, do livro clássico dela, né, Pensar com Tipos. Para você que não conhece, está aqui. Pensar com Tipos é um clássico. E ela tem também essa outra versão aqui, que são tipos na tela, onde é mais focado para projetos digitais. E aí você pode ver que as fontes elas têm renderizações diferentes. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui do print aqui que eu estou mostrando, é um exemplo da Fedra Sans, quando ela é exibida em diferentes tamanhos. Você pode ver que quando ela é menorzinha, a renderização dela fica um pouco mais rudimentar, podemos dizer assim. Você pode ver que tem menos pixels. Então, ela fica um pouco mais rudimentar. E conforme esse tamanho vai aumentando, aqui nós temos 9, aqui nós temos 16, significa que eu tenho espaço para botar mais pixels nas minhas curvas. Então a fonte ela tem uma renderização diferente. Então é interessante te lembrar isso, porque a tela trabalha com pixels. Então a gente sempre vai ter que levar isso em consideração, beleza? Quando a gente está trabalhando. Como é que é essa renderização dessa fonte nos ambientes? A maioria das fontes, né, que a gente utiliza não tem grandes problemas de renderização, mas é muito importante que a gente entenda um pouco como que funciona, beleza? Aqui, ó, por exemplo, o mesmo exemplo aqui da Fedra Sans e alguns navegadores diferentes, você vê que tem diferença. Então aqui, ó, temos aqui no Safari um formato, no Firefox um outro, no Chrome um outro, no Internet Explorer um outro formato. Então é interessante que a gente saber que, tipo, como existem diversos dispositivos diferentes, sistemas operacionais, tipos de tela, a fonte ela nunca vai ser idêntica em todos os monitores, isso vai depender muito. Então, só para a gente levar isso em consideração também, que podem ocorrer algumas diferenças entre dispositivos diferentes na hora de visualizar a fonte que eu estou escolhendo. Beleza? Bom, agora que a gente falou um pouco sobre essa breve história, um pouco sobre a renderização, vamos chegar direto aqui ao ponto de como escolher uma fonte, beleza? Eu vou primeiro passar aqui por esses conceitos aqui básicos que eu trouxe, depois eu vou mostrar um local muito legal para a gente buscar fontes. Então, primeiro, importante que a gente saiba o conceito da fonte que a gente está escolhendo. Eu vou passar aqui, ó, rapidamente para você entender. Você vê aqui, ó, mudei minha fonte, mudou um pouco o conceito, tá vendo? Aqui eu posso dizer que tem algo, poderia dizer algo mais futurista, poderíamos dizer assim. Por que eu posso dizer isso? Se não mudou nada, as cores são as mesmas, tudo é igual, só mudou a família tipográfica, você vê como o conceito mudou. Então é muito importante que a gente saiba escolher fontes que traduzam o nosso conceito visual. Aqui nós temos uma fonte um pouco mais padrão, você pode ver que ó, o O é bastante arredondado, a gente vai começar a notar um pouco sobre esses elementos específicos aqui para escolher a fonte. Ó, você vê que o E aqui, ó, ele tem totalmente arredondado, o O também. Então aqui, ó, poderíamos dizer que essa fonte é uma fonte que traz um ar de facilidade de uso, de bordas arredondadas, de algo que seja receptivo. Então, muito interessante a gente escolher a partir do conceito da fonte. Então, olha só um exemplo que eu trouxe aqui de uma tela de um aplicativo onde eu tenho que preencher meu CPF. Aqui nós temos uma fonte, acho que acredito a Lato, aplicada aqui. E aqui do lado, eu não lembro qual que é essa fonte aqui, mas você vê que tem conceito diferente. Viu como a gente pode trazer um ar totalmente diferente para o visual, só mudando a tipografia? Então é exatamente o que eu quis ilustrar aqui nesse slide aqui, nesse exemplo. Um outro ponto importante para a gente levar em consideração é entender como é que são formadas as tipografias. Aqui eu tenho mais um exemplo do livro aqui da Ellen Lupton, do Tipos na Tela, mostrando mais ou menos como funciona. Vou falar aqui também, rapidamente. Nós temos essa linha aqui de baixo, que é a linha de base, onde nela estão ancoradas todas as partes mais abaixo da minha tipografia. Então, ó, você pode ver que por meio dessas linhas a gente consegue traçar as tipografias. Elas são muito pensadas geometricamente, para serem muito alinhadas e não terem problema, perfeito? Então, ó, nós temos aqui a linha de base, nós temos aqui uma linha, ó, que é essa daqui que fica na altura das letras minúsculas, tá vendo? Essa daqui é a altura de X. Essa altura, ela vai falar, ok, todas as minhas minúsculas, letras minúsculas, elas vão da linha de base até a linha de X. Então a gente pode ver por aqui que a gente consegue mudar, né? Enfim, pensar um pouco sobre, a minha fonte ela tem uma linha um pouco maior, a altura de base um pouco maior, um pouco menor, ela vai trabalhando muito com esses elementos. Nós temos uma linha aqui um pouco mais acima, que é a altura das maiúsculas, onde as minhas letras maiúsculas elas vão acima das letras
das letras minúsculas, beleza? Então aqui nós podemos ver que o S passa. Então tem uma linha também para demarcar o limite dessas alturas. E você pode ver que também as alturas das maiúsculas pode muito bem encaixar com a linha dos ascendentes, que também são as letras minúsculas que têm alguns elementos que sobem por cima, ultrapassam a linha de X, como por exemplo aqui o K, como o F. Então aqui é muito interessante a gente ver sobre esses elementos aqui para entender um pouco como são construídas as tipografias. Então nós temos esses elementos aqui, esses são os principais. Eu vou falar aqui um pouquinho rapidamente sobre a linha das descendentes também, que é a mesma coisa das ascendentes, só que para letras que descem abaixo, né, que vão abaixo da linha de X, que é o caso aqui do Y. Temos aqui esse elemento aqui chamado do overshoot, que é bem interessante. Aqui você pode notar que exatamente em alguns caracteres a linha de base não define exatamente onde para a tipografia. Ela tem uma bordinha arredondada aqui que vai um pouquinho abaixo. Isso faz com que, como é uma borda arredondada, visualmente esse desequilíbrio faz com que as tipografias fiquem mais equilibradas, por incrível que pareça. Então é muito interessante a gente trabalhar também, né, entender um pouco sobre esses elementos para saber escolher a tipografia. E por último, vou falar aqui das ligaturas, que são quando duas tipografias se combinam, né, entram uma do lado da outra, sabe? Elas, tá vendo aqui? Uma entra na outra aqui mesmo. Então é muito interessante também trabalhar essas ligaturas para ver, por exemplo, um FF, ela tem que ter uma montagem diferente do que fosse um F e um T, por exemplo, ou um F e um S, porque nesse caso aqui as tipografias se juntam, os caracteres se juntam, beleza? Aqui, e também eu vou falar um pouco sobre tipos de tipografias diferentes que a gente pode utilizar. Nós temos as fontes com serifa, onde você pode ver, a fonte com serifa, ela é essa fonte que tem embaixo aqui na linha de X, linhas retas, para bem demarcar onde termina essa tipografia. Ela é muito utilizada principalmente para projetos digitais, porque quando a tinta ela pega no papel, ela se expande um pouquinho a tinta, e aí quando ela se expande aqui nessas áreas aqui abaixo, ela forma uma linha muito exata, uma linha mesmo onde você consegue entender, beleza, essa tipografia está bem alinhada. Então é muito interessante utilizar tipografias serifadas, principalmente para projetos impressos, né? É muito utilizado. A sem serifa é a mais famosa para projetos digitais. Aqui a gente não tem a tinta, né, que entra no papel e o papel absorve a tinta e faz uma linha. Não, aqui é tudo por tela e é muito utilizado as fontes sem serifa para projetos digitais. E nós temos também a serifa quadrada e tal, que também tem essa serifa aqui, mais quadradona mesmo, né? Você pode notar que ela tem bem retangular, com os ângulos retos, certo? Então, nós temos alguns tipos de tipografias diferentes para utilizar. Eu vou passar aqui, rapidamente, como eu prometi para você. A gente vai entrar aqui no fonts.google.com, que é o Google Fonts. Site muito legal para você buscar tipografias diferentes. Diferente não, para buscar tipografias para você usar nos seus projetos. No Figma, por exemplo, eu vou mostrar aqui rapidamente. Eu estou usando o Figma aqui, não significa que você tem que usar o Figma para sua vida, apesar de ser o programa mais famoso. Mas no Figma, se você escrever alguma coisa aqui, por exemplo, eu escrevi uma coisa qualquer, ele já traz aqui direto todas as fontes do Google Fonts, sem eu ter que precisar importar, sem eu ter que estar na minha máquina instalado. Então isso é muito interessante, que não precisa ficar instalando todas essas fontes aqui no Google, já tem tudo no Figma, tá? Então é bem legal essa funcionalidade aqui do programa, tá? Eu vou voltar aqui. Então, Google Fonts é um lugar muito legal para a gente buscar fontes para projetos digitais e você tem várias possibilidades aqui. Eu vou dar uma dica de como eu escolho as minhas tipografias. Primeiro, eu venho aqui nas categorias e eu escolho o que eu quero. Geralmente eu vou querer uma tipografia que tenha uma boa leitura. Então eu não vou querer aqui fontes display, por exemplo. Vou mostrar aqui fontes display, o que são. São fontes mais diferentonas, tá vendo? Fontes handwriting, que é como se fosse simulando uma escrita manual. Também não vou querer. Monospace são mais diferentonas. Então geralmente eu fico aqui nas tipografias sem serifa, tá? Então eu vou aqui, seleciono por sem serifas e vou olhando aqui as fontes que eu mais me interesso. E uma dica muito importante para você escolher é olhar quantos estilos tem. Você pode ver que aqui tem 12 styles. 12 estilos significa que tem, sei lá, light, thin, normal, medium, semi-bold, bold, black, ultra bold. É muito interessante que a gente utilize fontes com muitos estilos diferentes. Porque dessa forma eu posso escolher, por exemplo,
Ok, a Roboto vai ser a fonte do meu projeto, eu só vou usar a Roboto. Mas para não deixar tudo muito igual, eu vou trabalhar aqui no título, ela vai ser black, nos textos corridos ela vai ser comum, numa chamada mais importante ela vai ser medium, naquele elemento ali eu quero itálico. Então a gente pode brincar muito a partir dos estilos. Então eu te aconselho muito a escolher fontes que tenham muitos estilos. Roboto é uma opção. OpenSans é muito boa. Montserrat eu amo. Aqui tá com uma variable, mas isso é mentira, tá? Porque o Montserrat tem um monte de variações, tá? Aqui, ó, tá vendo? É que eu não entendo muito bem aquele axis ali. Vou ser bem sincero aqui no momento, né? Mas aqui nós temos aqui, ó. Pô, Fin Italic, Extra Light Italic, Light Italic, enfim. Um monte de opções. Então isso é ótimo aqui pra gente poder trabalhar. Então são algumas dicas aqui legais, né? Então, tipo, Roboto, OpenSans, Montserrat, Lato é boa também. Noto Sans, interessante, Inter, Hallway, Nonito Sans, Ubuntu, todas essas são muito boas aqui. Eu aconselho você dar uma pesquisada aqui, entrar e ver quais que te agradam mais, beleza? Muito interessante esse site aqui para você buscar boas fontes. Voltando aqui para as nossas apresentações, eu vou por fim falar agora das variações de tipo. Então, como eu já comentei, já frisei bastante ao longo desse vídeo, é muito importante que a gente trabalhe com variações de tamanho, de peso e estilo, entrelinha e tamanho da linha. Eu vou mostrar aqui por meio desse slide mesmo aqui, ó, como isso pode impactar. Esse daqui é uma tela com 100 variação, tá? É o mesmo peso, o mesmo tamanho, só muda a cor. Como esse vídeo não está falando sobre cor, a gente está falando só sobre tipografia, enfim, releva essa informação. Mas aqui, ó, você pode ver que, cara, variações, que seria o título, tá do mesmo tamanho do tamanho, e do peso e estilo. Além de tudo igual. Você não consegue bater o olho. Tipo, uma pessoa que bate o olho assim, caraca, o que é mais importante? A gente pode até ver porque, na verdade, a gente tem a leitura ocidental, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo, a gente tem um pouco dessa hierarquia aqui, que a gente sabe que é de cima para baixo, certo? De cima para baixo, da esquerda para a direita. Mas fora isso, não tem nada me informando o que é mais importante, o que eu tenho que ler primeiro. Agora, ó, só com a mudança de tamanho, você tem uma noção clara. Variações é o título, o restante são itens apenas. Então é muito interessante que a gente pode, olha só, como o tamanho da tipografia me ajuda o leitor, o usuário, a pessoa que está utilizando, a entender exatamente o que está acontecendo, o que ela tem que olhar primeiro, qual é a ação mais importante. Nessa tela daqui, o que é mais importante? Provavelmente é o que está com maior destaque visual, né, o que está maior. Então é muito importante para a gente direcionar as pessoas que estão utilizando nossos produtos a partir da hierarquia visual que a gente consegue através do uso de fonte. Variação de tamanhos de fonte, variação de peso e estilo. Então agora eu vou brincar aqui mais uma opção, ó. Aqui, ó, a gente conseguiu trazer um pouco mais ainda de diferenciação. Apesar desse slide aqui ter variações bem maior, ela está com o mesmo peso do restante. A gente pode brincar. Não, aqui nos títulos eu quero que seja sempre bold. Eu quero que seja sempre light italic. Por que não? A gente pode brincar com esse tipo de informação para trazer visuais diferentes, conceitos diferentes, ideias diferentes. Então é muito legal que aí a partir daqui a gente pode ir trabalhando também as variações de peso e de estilo, beleza? E por fim eu vou falar uma coisa muito importante sobre a entrelinha e o tamanho da linha. Esse texto, por exemplo, você bota ele numa interface, a chance da pessoa ler é baixa. Por quê? Primeiro, olha só essa informação. A distância entre a primeira linha e a segunda está muito apertada, isso dá um desconforto visual, não tem espaço em branco. Dá uma sensação de, nossa, meu Deus, que coisa apertada, sabe? Não dá um conforto visual para a leitura. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto também, que é problemático, é o seguinte, ó. Você fez parte da equipe da Ash Footwear, que era considerado time de elite do skate mundial. Com Coston, vírgula. Terminou essa palavra aqui, olha onde está a próxima. Eu tenho que percorrer com o meu olhar lá do Coston, lá para a esquerda de volta pro Bob Tom Penny. Esse aqui é um texto sobre uma entrevista de skate, tá? Com uma lenda que é o Rodrigo Teixeira, um dos grandes skatistas brasileiros. Enfim, é só um exemplo aqui que eu peguei para ilustrar. Mas olha só como você tem que andar com o olhar muito até essa linha daqui de baixo. Isso atrapalha muito a leitura, porque é grande chance da pessoa se perder nessa leitura. Ela está tendo que fazer um caminho muito grande com o olho. E isso é problemático. Olha só como somente com a entrelinha e o tamanho das linhas a gente consegue trazer muito mais conforto visual para essa leitura. Primeiro, a gente aumentando a entrelinha, então aqui a gente tem um espaço maior entre uma linha e outra, isso dá um conforto visual maior, um espaço em branco fica maior, onde eu consigo ter realmente um conforto visual para ler. E outra coisa importante é
que dessa forma as linhas não estão tão longas. Então aqui, considerado o time de elite do skate mundial, não, meu olhar não percorre um tamanho tão grande, um espaço tão grande. Então fica muito mais fácil da pessoa ler quando a gente trabalha com todas essas informações. Bom, primeiro então agora recapitulando, né? Com os tamanhos, com os pesos e estilos, com as entrelinhas e tamanhos das linhas. Então, muito legal aqui é o que a gente viu nesse vídeo. Vou finalizando por aqui. Espero que você tenha gostado de todo esse conteúdo. A gente aprendeu um pouco agora sobre tipografia. Eu espero que agora você se sinta um pouco mais confortável para saber como escolher tipografias adequadas para o seu projeto, como trabalhar com pesos, como trabalhar com estilos, como trabalhar com entrelinha. Isso tudo a gente vai pegando muito na prática, mas é interessante a gente ter uma base de fundamento, que é justamente o que eu tentei trazer aqui um pouco nesse vídeo, beleza? Bom, espero que você tenha gostado de todo esse conteúdo e não se esquece de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, ajuda muito aqui a gente a produzir novos conteúdos e entender se está fazendo sentido para você, se você está aprendendo mais, se está te ajudando a entender um pouco mais sobre o mundo do design digital, do design de interface, que é um mundo tão legal que eu amo. Muito obrigado então por assistir e até a próxima.